Pergunta que eu recebi: o colesterol LDL 157 seria alto? Quando se preocupar com o valor, já que ele também tem papel na nossa saúde como um precursor de várias substâncias no organismo? Ótima pergunta, pessoal. Sabe quando você recebe aquele resultado de exame e vê o LDL por volta de 150? Aí bate aquela dúvida: será que eu preciso me preocupar ou não? Olha só, eu vou te contar uma história que vai mudar completamente sua visão sobre colesterol. Anos atrás, quando eu fui fazer minha pós-graduação nos Estados Unidos em medicina funcional, eu conheci um professor cardiologista, o Dr. Mark Houston, que mudou a minha perspectiva. Nem sempre o vilão da história é quem parece ser. E é exatamente isso que aconteceu com o colesterol LDL. Pensa comigo, por décadas a gente ouviu que LDL é o colesterol ruim, não foi? Mas calma aí, a ciência evoluiu muito nos últimos anos. O cardiologista Stephen Sinatra, que faleceu em 2022, mas deixou um legado imenso na cardiologia funcional, já dizia que o colesterol foi encontrado na cena do crime das doenças cardíacas, mas não necessariamente é o criminoso. Ele observava pacientes com LDL de 150 tendo infartos graves, enquanto outros com 280 tinham artérias limpinhas. É bem curioso, não é? Então vamos entender melhor esse tal de LDL 157. Primeiro, precisamos falar que o colesterol não é essa coisa do mal que pintaram para a gente. O seu corpo precisa dele para produzir hormônios, banho de mielina, sais biliares, vitamina D, ajudar na função cerebral. Imagina só, sem colesterol suficiente você pode ter problemas de memória, maior risco de AVC hemorrágico e até problemas imunológicos. É como se fosse o tijolo da construção do seu corpo, entendeu? Agora o pulo do gato está aqui. Não é tanto sobre quanto LDL você tem, mas sim sobre o tipo de partícula. É como se você tivesse uma estrada, sabe? Se você tem muitas bolinhas de tênis flutuando suavemente no trânsito, beleza, tá tranquilo. Mas se você tem um monte de bolinhas de gude, pequenas e densas, ricocheteando por aí o bicho pega. Então as partículas pequenas e densas do LDL são as verdadeiras vilãs, porque penetram mais facilmente na parede das artérias e oxidam mais rápido e causando sim inflamação. E é aqui que a coisa fica interessante. A medicina funcional hoje não olha só para o número total do LDL. A gente precisa fazer exames mais específicos, como o teste de fracionamento de partículas, que mostra se suas partículas são grandes e fofas, as boazinhas, ou pequenas e densas, as problemáticas. Tem também a lipoproteína A, que o Sinatra chamava de partícula mais inflamatória e perigosa de todas. E olha que interessante, você pode ter um LDL de 157, com partículas grandes e estar mais protegido que alguém com LDL de 100, mas com partículas pequenas. Sabe o que mais? A inflamação é o verdadeiro bandido dessa história toda. É como se o colesterol fosse o bombeiro tentando apagar o incêndio da inflamação nas suas artérias. Quando você tem inflamação crônica, seja por causa do açúcar em excesso, seja pelo estresse, intestino hiperpermeável e toxinas, aí sim o colesterol pode grudar na parede dos vasos. Mas sem inflamação, ele circula de boa, fazendo o seu trabalho normalmente. E tem mais uma coisa que muita gente não fala. A relação triglicérides ou triglicerídeos HDL é super importante. Se você dividir seus triglicerídeos pelo HDL e der mais que 2, isso indica resistência à insulina e maior risco de partículas pequenas e densas. É um marcador baratinho que diz muito sobre saúde metabólica. Agora voltando ao LDL de 157. Na medicina funcional, a gente considera vários fatores antes de entrar em pânico. Qual que é o seu HDL? E os seus triglicerídeos? Tem histórico familiar? Como está a proteína C reativa que mede a inflamação? E a insulina de jejum? E a homocisteína? Será que fuma? Será que tem pressão alta? Tudo isso conta muito mais do que um número isolado. E olha que bacana, estudos recentes mostram que cerca de 50% das pessoas que têm infarto têm LDL normal. Isso mesmo, metade. Então, claramente, tem algo além do LDL acontecendo. A inflamação medida pela proteína C reativa, ultrassensível, muitas vezes é mais preditiva de problemas cardíacos do que o próprio LDL. Deixa eu te contar um segredo que poucos médicos convencionais falam. Se você tem síndrome metabólica, aquela combinação de barriguinha, pressão alta, glicose alterada, triglicerídeos altos e HDL baixo, aí sim, o LDL de 157 pode ser preocupante, porque nesse contexto as suas partículas provavelmente são densas e pequenas. Mas se você tem uma cinturinha fina, faz exercício regularmente, tem HDL alto, triglicerídeos baixos
e glicose normal, esse mesmo LDL de 157 pode não ser problema nenhum. E sabe o que é mais legal? Dá para melhorar o perfil das suas partículas naturalmente. Cortar açúcar e carboidratos refinados é fundamental. Eles são os verdadeiros vilões que causam inflamação e produzem partículas pequenas e densas. Aumentar gorduras boas como azeite, abacate, castanhas, peixes ricos em ômega 3, isso melhora o tamanho das partículas. E não tenha medo da gordura saturada natural, manteiga, óleo de coco, carnes de qualidade. O Sinatra adorava óleo de coco, dizia que por ser saturado, oxida menos e protege o corpo. Exercício físico também é poderoso. Não precisa virar maratonista, mas uma caminhada vigorosa de 30 minutos por dia já faz diferença. Subir escada, se mexer, tudo isso aumenta o HDL e melhora o perfil das partículas, e gerenciar o estresse é fundamental. O cortisol alto bagunça todo o seu metabolismo lipídico. E tem uns suplementos que podem ajudar muito. Coenzima Q10, que o Sinatra chamava de nutriente maravilhoso para o coração, ômega 3 de qualidade, niacina para quem tem lipoproteína alta, berberina, que funciona quase como estatina natural, mas sempre com orientação profissional, claro. Agora, quando realmente se preocupar, se você tem histórico familiar forte de doença cardíaca precoce, se tem outros fatores de risco, como é o caso de diabetes, doença renal, se já teve algum evento cardiovascular, aí sim, um LDL de 157 merece atenção especial. Nesses casos, as diretrizes mais recentes sugerem LDL abaixo de 70 ou até 50 em casos de risco muito elevado. Mas olha, o mais importante é entender que a saúde cardiovascular é muito mais que um número de colesterol. É sobre inflamação, resistência à insulina, qualidade do sono, manejo do estresse, conexões sociais, propósito de vida, é um conjunto. Focar só no LDL é como olhar apenas uma peça do quebra-cabeça. E deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesses anos todos na medicina funcional. Cada pessoa é única. O que funciona para um pode não funcionar para outro, por isso a importância de uma avaliação completa de maneira individualizada, que olhe para você como um todo, não só para um número do papel. Então, respondendo definitivamente a sua pergunta inicial, LDL de 157 é alto? A resposta, como já falei, depende. Para a medicina convencional, que considera normal até 120, para quem não tem fatores de risco, sim, está um pouquinho elevado. Mas para a medicina funcional, que olha o seu contexto como um todo, pode ser perfeitamente aceitável se suas partículas forem grandes, a sua inflamação baixa e você não tiver outros fatores de risco. O importante é investigar mais a fundo, fazer os exames adequados, entender o seu perfil metabólico completo. No final das contas, o que a gente quer é prevenir doenças cardiovasculares de verdade, não apenas baixar números. Isso se faz olhando o filme como um todo, não apenas uma foto. O seu LDL é apenas uma peça dessa história. A verdadeira prevenção vem do estilo de vida anti-inflamatório, com comida de verdade, movimento, sono reparador, conexões significativas e propósito. Isso sim é medicina do futuro, ou melhor, medicina do presente para quem já acordou para essa realidade.